Então vamos falar do mês de agosto, agora que ele já entrou, que está aí em força e que nos vem falar, trabalhar, dar assim uns conceitos de energia de número 8 e 6. O mês de agosto é por si um mês de férias, de descansar, de nós termos algum tempo para nós, para conseguir usufruir depois de algum tempo durante o ano a trabalhar. A maior parte das pessoas tira férias durante o mês de agosto, portanto, é um mês em que estamos mais propensos a relaxar e a descansar. Contudo, este mês de agosto de 2023 vai-nos pedir para trabalhar um bocadinho a energia diferente. Mês de agosto, mês 8. Vibração 8 traz-nos materialização, concretização, trazer os benefícios, as bênçãos, as benesses de superação, de concretização de objetivos, de etapas, de pequenos triunfos. É quase como se chegássemos agora ao mês de agosto e olhássemos para trás e tivéssemos de alguma forma aquele vislumbre de conseguir superar alguns desafios ao longo deste ano. Só que este 8, que nos traz infinitas possibilidades e é sempre uma abertura de um campo energético, o que temos o portal 88, que se manifesta na nossa vida como leão, como as bênçãos, o brilho, o benefício, a expansão. Contudo, isso também pode estar ligado ao egoísmo, à arrogância, ao excesso de poder, a continuarmos a vibrar e a ficar em processos ligados a autoridades. Portanto, até que ponto, durante este mês de agosto, nós conseguimos, dentro de nós, sermos a nossa própria autoridade? É isso que cada mês de agosto nos pede. Este mês de agosto de 2023 tem associado a si a vibração do número 6. Porquê? Porque 2023, 7, a somatório dos números de 2023 dá 7, que juntando ao 8 do mês de agosto dá 15 e que dá um resultado final de 6. O que é que isto nos quer dizer? Quer nos dizer que vamos continuar à semelhança do mês de julho a trabalhar um bocadinho as nossas raízes, a ligação ao passado. E porquê é que isto é tão importante ao longo deste ano? Porque não é possível avançarmos para uma outra etapa presos a etapas anteriores. Isso não quer dizer que as etapas não tenham sido boas, não tenha sido benéfico, não tenha trazido aprendizagens. Contudo, quando nós queremos fazer uma evolução, nós temos que saltar de degrau. Então é bom que os degraus anteriores, as pessoas que estiveram ligadas a nós em determinados processos e em determinadas fases, tenham sido concluídas em paz e que consigamos ultrapassar. É quase como se mudássemos de emprego. Quando alguém muda de emprego e sai de uma empresa para outra, é bom que saia bem da empresa anterior, porque traz referências, porque tem um know-how, porque consegue de alguma forma continuar com as portas abertas. Então é quase um bocadinho como se estivéssemos a fazer isto em relação à nossa família, às nossas raízes. Pede que durante o mês de agosto haja e continue a haver um estar com as pessoas da família, mas perceber, entender que é possível ficar em paz com situações que de alguma forma nós já não conseguimos resolver. Não vamos continuar a alimentar processos de agregados familiares ou situações familiares que já não conseguem ou não estão ou não querem estar no mesmo degrau que nós já estamos. Isso não tem a ver com superioridade nem inferioridade, tem a ver com escolhas que cada um decide fazer para a sua vida. Imaginem, se eu decido que a determinada altura eu deixo de comer carne, é um bocadinho difícil explicar às outras pessoas o porquê da minha escolha, para quem não entende. Vai haver pessoas que vão aceitar, que vão dizer, fazes muito bem, é um exemplo. Ou vai haver outras pessoas que vão dizer, meu Deus, como é que tu vais fazer isso? Outro exemplo, se eu decido mudar de país, vai haver pessoas que, meu Deus, na aventura que tu te vais meter, ou vai haver pessoas, ainda bem que vais, porque é uma nova experiência.
Então, tudo aquilo que nós decidimos fazer de diferente na relação da família, diferente na nossa família, e entendamos que família é a família que nós constituímos, é basicamente nessa família que primeiro temos que trabalhar, e também nas relações familiares que estão para trás dessa família constituída. Ou seja, se eu tenho filhos, marido, companheiro, namorado, eu vou ter que, neste mês de agosto, trabalhar basicamente nesse núcleo. Paralelamente, vou ter que trabalhar nas relações familiares de agregado, de parentesco. Pais, irmãos, primos, tios. Então, há aqui ainda um trabalho de base que temos que fazer em relação às nossas raízes. E o que é que isso significa? Significa que temos que desapegar de alguns padrões que esta família, que nós escolhemos vir trabalhar, ainda traz. Sem, contudo, fechar portas a ninguém. Ficar a bem. Sair em bem. Estar em bem. Estar em paz connosco. E responsabilizar-nos por essas escolhas. Só que isso implica, de alguma forma, um processo de autoconfiança, de amor próprio. Até que ponto é que cada um de nós, durante este mês de agosto, vai estar certo das escolhas que vai fazer? Independentemente de ter que romper ou, de alguma forma, quebrar determinados laços ou elos que ainda mantém com parentesco ou agregado familiar. Então, podemos resumir um bocadinho o mês de agosto como um mês quente, e quente em todos os sentidos, quente na temperatura e quente em intenções, não é? Quase como se estivéssemos aqui em processo de uma explosão interna, que isto vai se manifestar um bocadinho mais a partir do dia 16 deste mês. Contudo, já estamos a sentir esta energia desde o final do mês de julho. Outro exemplo importante é, eu não sei o que aconteceu na vida de cada um, mais ou menos na semana de 17 a 20 de julho, no final do mês. Durante o mês de agosto, vamos ter uma situaçãozinha similar, ou seja, um imprevistozinho, alguma coisa que nos vai obrigar a trabalhar ou a ver uma outra perspectiva. Vou explicar melhor. Imaginem que temos as férias programadas, mês de agosto, e nesta semana, de 16 a 20 e tal, acontece aqui, imaginem que temos um GPS que nos vai dar uma determinada rota. E se esse GPS avariasse e nós ficássemos sem informações nenhumas de saber para onde é que vamos? Até que ponto conseguimos confiar na nossa intuição e continuar viagem? O que eu quero dizer é que percebam, tentem ver o que é que aconteceu entre o dia 17 e o dia 20 de julho. Porque pode haver um imprevisto qualquer agora, a partir do dia 16 de agosto, também assim com uma semaninha, que pode termos que redefinir uma nova rota. Não é um imprevisto que nos vai trazer complicações. É só uma forma de percebermos quão flexíveis nós estamos a situações imprevisíveis que podem acontecer na nossa vida. E como é que nós, a cada par e passo, conseguimos resolvê-las. Então, importante, mês de agosto, estar um bocadinho predisponível a estas pequenas alterações e imprevistos que podem surgir, mas que não é nada contra nós, é a nosso favor. Imagina que o GPS realmente avaria e nós vamos seguir a intuição e, em vez de irmos para o Algarve, decidimos ir para o Alentejo. É ali Paredes Meias. Só que o GPS avariou e nós seguimos a intuição e vamos redefinir uma nova rota. É um exemplo. Então, entendamos este pequeno percalço, situação imprevista,
como algo benéfico para nós e não algo que nos está, de alguma forma, a punir, castigar, oprimir, maltratar, nada disso. Até porque o mês de agosto inicia com uma lua cheia. Portanto, o mês de agosto vai pedir para primeiro nós desapegarmos, largarmos, termos consciência realmente de que há coisas que têm que chegar ao final. E depois dessa lua cheia, vamos ter então uma abertura, não é? Uma lua nova. Mas esta lua nova pode trazer egos inflamados, pode trazer processos de arrogância, de autoridade, processos de não sabermos muito bem quem é que nós somos. Daí a necessidade de trabalharmos durante este mês, e é benéfico para isso, que é um mês de brilhar, de infinitas possibilidades, de realização e concretização, de olharmos para realmente o que já temos e agradecermos, mas perceber que existe de agora em diante uma necessidade de superar determinados desafios. Portanto, vamos ter que lidar aqui com as nossas próprias crenças internas, os nossos medos, ter capacidade de flexibilizar, de largar, de perceber que temos que desapegar de algumas coisas que já não fazem sentido e de seguir em frente, redefinindo uma nova rota, confiando na nossa intuição. Até porque vamos ter, de alguma forma, a meio do mês, assim, aquela sensação: o que é que eu tenho que fazer este mês? Como é que eu vou fazer isto? É um mês para fazer o quê? Claro que é um mês para ir a banhos para quem for de férias e para quem já veio redefinir e planear. Mas pode dar aquela sensação de: e agora? O que é que eu vou fazer? Está bem? Portanto, planear de alguma forma o mês significa ter capacidade e flexibilizar para seguir durante o mês com alguma capacidade interna de lidar com frustrações ou imprevistos. Para além disso, eh, prepararmos para novos caminhos, para uma nova aventura. Imaginem uma criança que chega a uma determinada praia que pela primeira vez e que vai explorar. Até que a praia possa ser conhecida, no espírito da criança há sempre o espírito da exploração, há sempre o espírito da criatividade, há sempre uma brincadeira, há sempre o querer descobrir, o estar atento, as conversas, o observar. Então é um bocadinho este espírito que nós vamos ter que trazer para dentro de nós, de uma criança que está preparada para explorar novos caminhos e novos desafios. Só que isso vai outra vez lidar e pôr-nos à prova de quão seguros, constantes, estáveis nós estamos cá dentro. Então, já não é um mês para lidar muito com a parte emocional. Não, é um mês para nos enraizarmos, portanto, trabalhar as nossas raízes, o aprofundamento das relações familiares e pessoais connosco, flexibilizar, superando desafios, mas estando abertos para uma nova rota. Lembrem-se sempre do GPS, como se de repente o GPS avariasse e nos enviasse para outro lugar. Só que ele está variado, então nós vamos ter que contar connosco. Então aquela sensação de confias em ti, confias na tua intuição, confias nos teus sonhos, naquilo que tu projetas, na realidade que queres para ti, para a tua vida. Então também é um bom mês, e a partir do dia 13, de planeamento, de estrutura, de escrever e de planear e de colocar no papel as metas que queremos realizar. Porquê? Porque nós estamos, e acho que já falei um bocadinho sobre isto no mês de junho e de julho, a lidar com uma energia semelhante de há 8 anos atrás. Portanto, transição 2015-2016, verão. E o que estávamos a fazer nessa altura? Agora, vamos novamente dar um ciclo de 8 anos. Portanto, é importante pré-definir, ter uma orientação e um planeamento
das nossas intenções individuais. Só que foi-nos ensinado que há determinados sonhos que nós não podemos realizar. Só que na mente de uma criança e no espírito de uma criança, a criança, isso não faz sentido, porque a criança pode fazer tudo. A criança pode sonhar, não há limite para o sonho. Então, o que nós individualmente estamos a ser convidados a fazer durante este mês de agosto de 2023 é escreve o teu sonho. Escreve os teus sonhos para a tua vida, aquilo que tu desejas que aconteça. Independentemente de achares que é uma utopia, que é uma estupidez, que os outros não vão entender, que só se acontecesse um milagre. Escreve isso, põe isso num papel, materializa, traz do céu para a terra. Mas com intenção, com a tua intenção, de coração. Até porque é um mês que vai pedir para nós abrirmos o nosso coração. Porque uma criança que está disponível para brincar, para explorar, para participar, é uma criança que tem o coração completamente aberto, que é generosa. Então, outra pergunta e outra reflexão que nos convida ao mês de agosto é precisamente a partir de metade do mês, portanto, a seguir ao feriado, dia 16, de fazermos, escrever num papel, eu sou, e darmos uma qualidade. Eu sou o quê? Eu sou bondosa, eu sou generosa, eu sou boa profissional, eu sou simpática, eu sou alegre, eu sou divertida, eu sou aberta, eu sou intuitiva, eu sou. O que é que eu sou? Sem qualquer pudor em nos atribuirmos valor, em concretizar dentro de nós e definirmos para nós: eu sou boa oradora, eu sou boa comunicadora, eu sou boa amiga, eu sou boa ouvinte. Eu sou o quê? Dá-te uma qualidade, dá-te um valor, atribui-te um prémio, dá-te merecimento. É isso que o mês de agosto, no dia 16, nesta lua nova, nos pede. Pede-nos para valorizarmos-nos. E valorizar-nos é atribuir-nos valor, não é atribuirmos um preço ou uma definição. Não, é eu sou e sentir realmente que eu sou o que é. Todos nós temos, de alguma forma, qualidades, virtudes, competências que se calhar mais facilmente os outros detectam em nós do que nós mesmos. Então, o mês de agosto é um bom mês para nós nos atribuirmos valor e olharmos para nós nessa perspectiva. Até porque, nessa altura, também vamos estar a trabalhar parte de relacionamentos. Então, o mês de agosto é um mês quente em todos os aspectos, disse eu no início. Quente na temperatura, quente nas implosões e às vezes quente nas palavras. E há palavras que nós proferimos, dizemos, verbalizamos, atiramos para o ar e que ofendem. E ofendem muito. Então, às vezes, uma palavra pode ofender mais ou uma expressão do que propriamente um tabefe, ou uma estalada, ou alguma coisa que se possa, um castigo, não é? Então, atenção à forma como essas explosões, essas fervências, vão sair e a quem é que se vai dirigir. Portanto, isto relacionado com as relações amorosas, mas também com as parcerias e as amizades. Portanto, podemos ver ao longo do mês a finalização de alguns relacionamentos de uma forma um bocadinho improvável e algumas amizades ou parcerias que também podem vir a desmoronar. Isso não quer dizer que seja bom nem mau, é o que é para cada um, mas que consigamos realmente entender os processos que passamos, não é? De uma forma sempre evolutiva.
e não castradora, opressora ou que nos diminua. Daí a importância de nos atribuirmos valor. Atenção também às arrogâncias, aos ciúmes, a todas essas questões que podem estar às vezes envolvidas nesses processos de mais quentes ao longo do mês, principalmente no dia 16. Depois, há uma palavrinha que também era importante nós estarmos atentos ao longo deste mês, que é o eu tento. Tento a primeira, tento a segunda, tento a terceira, e isso tem a ver com persistência. Então, eu só realmente consigo, por exemplo, definir se gosto de um determinado alimento se me der a minha oportunidade de o experimentar mais do que uma vez. Porque o meu paladar altera-se. A textura do alimento pode-me dizer alguma coisa nesse dia e, passado uns tempos, dizer outra. Portanto, o tentar significa que eu estou a persistir para que perceber se aquilo realmente é importante, consigo, quero ou me faz sentido. Então, durante o mês de agosto, vamos tentar dar-nos essa oportunidade de melhorar e não desistir. Trabalhar um bocadinho a nossa persistência, flexibilidade, de forma a nos permitirmos conhecer um bocadinho melhor. E isso implica, ao longo deste mês, cada vez mais tentar desabituar-me de determinados hábitos que me são prejudiciais. E é claro que isso não vai conseguir, ninguém consegue fazer isso uma vez. É preciso tentar ter persistência, uma motivação que me leve a definir se eu quero ser saudável, eu tenho que eliminar hábitos que são prejudiciais. Então, eu tenho que ter uma persistência, um foco, uma motivação e tenho que tentar todos os dias mais um bocadinho. Então, este mês de agosto também é um ótimo mês para isso. Eu sei que estamos de férias, a maior parte está de férias e quer abusar nas férias para depois logo se ver. Mas tem a ver com disciplina, tem a ver com um bocadinho de tentativa diária para me disciplinar cada vez mais, um bocadinho mais. Então, atribuir-me valor, perceber que é no momento presente, é hoje, que eu consigo construir o amanhã. Porque se eu estiver à espera sempre das melhores condições, das melhores oportunidades, das melhores pessoas, dos melhores locais, das melhores condições, de alguma forma eu vou-me limitando cada vez mais. Então, eu vou tentar todos os dias, um bocadinho, começando por mim, a criar essa motivação e a criar essas condições ao meu redor, construindo o meu futuro a cada presente. E imaginem que temos uma situação que nos fazem determinadas perguntas durante este mês. Olha, qual é a tua comida preferida? Olha, qual é a tua música preferida? Qual é o teu maior sonho? Faz o que gostas? O que é que farias se ninguém te pagasse? O que é que farias de graça? O que é que qual é a marca, de alguma forma, que tu queres deixar no mundo? Como é que tu te queres ver ou ouvir falar de ti? Quando se referirem a ti, nesta passagem neste mundo, o que é que queres que fosse dito? O que querias que fosse dito acerca de ti? Então, são estas questões que, durante este mês de agosto, nós temos que nos fazer de alguma forma. Porquê? Porque tem a ver com autoestima e auto-amor ou amor próprio. O que me impede de viver como eu quero? Ou quem me impede? Ou que crenças é que me impedem? Não é? Ou que medos é que eu ainda tenho que ultrapassar? Só tomando consciência disto
é que depois conseguimos eliminar, fazendo um cheque e uma cruzinha. Olha, isto eu não quero mais, isto eu não gosto, isto eu não vou fazer porque me prejudica, isto eu estou a gastar o meu tempo aqui em vão, eu a partir de agora vou fazer isto, e isto, e isto, e aquilo. E vou tentar todos os dias um bocadinho ganhar esta motivação, esta disciplina, este planeamento, esta organização. Então, mas para isso eu tenho que ir respondendo a determinadas perguntas de checklist que são minhas, são internas, não é? Ninguém vai saber qual é a minha comida preferida, ninguém vai saber qual é o meu maior sonho, ninguém vai saber o que é que eu realmente gostaria de fazer, ninguém vai saber quais são os meus projetos pessoais e relacionais, só mesmo eu, não é? Então, estas questões só eu é que posso resolver. E depois de as responder, então vou pôr no papel, materializando aquilo que quero que aconteça. Mas isto tem que ser um querer de dentro, não é? Um querer do coração e não um querer de. Porque às vezes nós, por exemplo, damos muito valor à parte profissional, ok, mas nenhuma área pode estar com tudo e outra sem nada. Então, nós temos que ir distribuindo, não é? Como se fosse o 100%. E os 100% vão ser distribuídos em determinadas áreas de vida. Então, os 40% ou os 30% em determinada área, como é que eu planejo, vejo, visualizo, sinto, vivo, que quero que aconteça essa área? Então eu tenho que, de uma vez por todas, ter amor próprio por mim e autoconfiança e autoestima para trazer isto para o papel, respondendo a estas questões básicas. Qual é o meu sonho? Eu faço o que eu gosto? O que é que me impede de viver aquilo que eu quero? Que marca é que eu quero deixar no mundo? Estou eu aberta agora, preparada realmente para explorar uma nova fase de vida? Para me aventurar? Para confiar no meu próprio GPS, sabendo que o aparelhómetro avariou? Então, eu comigo, como é que eu sou com estas questões? E só depois de eu resolver isto comigo é que eu consigo, eu com o outro, o que é que eu permito que aconteça. Então, o mês de agosto vai-nos também lidar com isto em termos relacionais. É a minha relação comigo e depois a minha relação que se estabelece com os outros. Portanto, e temos este mês, não é? Que estamos todos um bocadinho a meio gás, uns parados porque estão de férias, outros a regressar de férias, mas também em modo mais calmo, não é? Porque é um mês em que há menos trânsito, a cidade circula-se melhor, as pessoas estão num espírito de férias, de usufruir, de sair, de sol, de pé na areia. Então, agora que temos este mês para baixar um bocadinho a rotina e os hábitos, então que possamos usufruir neste mês para ter tempo de qualidade connosco e com os nossos. E usufruir verdadeiramente do contacto com a natureza, dedicar mais tempo tentando melhorar a cada dia coisas que me são benéficas, não é? Eliminando aos bocadinhos coisas prejudiciais. Então, dedicar um bocadinho mais de tempo àquilo que realmente me faz feliz. Então, primeiro, a primeira fase do mês, com uma lua cheia, desapegar, atenção aos egos, às insuflações, aquelas coisas que temos que libertar e que às vezes vomitamos em cima de outras pessoas que não têm culpa nenhuma e que isso ofende, fere, magoa e que traz consequências. Metade do mês era importante definirmos não como um rótulo, mas atribuirmos-nos valor. Realmente dizendo para nós mesmos, sou mesmo amiga, sou mesmo uma amiga boa, sou mesmo uma boa profissional, sou mesmo alguma coisa. Mas concretizar isso dentro, fazer crescer essa autoestima, essa autovalorização,
sabendo que isso é realmente genuíno e verdadeiro e que não estou a dizer aqui nenhuma balela, não é? Estou a dar-me valor, a reconhecer-me, a ver-me, a olhar-me, a honrar-me, a respeitar-me. E depois, atenção a estarmos flexíveis, a se o aparelho a variar, nós termos que confiar na nossa intuição e definir uma nova rota. Em vez de irmos para o Algarve, podemos ter que ir para o Alentejo e está tudo bem, porque há sítios maravilhosos lá. E então não ter que ser tão duro connosco, não é? Não achar que aquilo é, de alguma forma, um impedimento ou um empecilho ou algo que nos vai bloquear ou atrapalhar na vida. Não. Flexibilizar. E no final do mês temos uma lua cheia sensível, que nos vem falar um bocadinho na forma, não é, das trocas. Então, imagina, nós chegamos a um determinado momento da vida em que reconhecemos que muitas das vezes damos muito mais do que aquilo que recebemos. E este desequilíbrio entre o dar e o receber é-nos prejudicial a nós. Então a sensação de vou salvar o mundo, vou acudir a tudo e a todos, vou fazer voluntariado ou para aquela instituição, só que fico sem dormir, não consigo ter as minhas rotinas, não consigo alimentar-me bem, mas estou a fazer voluntariado. Então, entendam que a troca tem que ser justa. E eu falo pela minha experiência e isto também vale o que vale, mas defini para mim que ao longo deste tempo, não é, de aprendizagem, cada um também está no seu processo, que terás de mim a exata medida daquilo que tu me dás. E isto não é nenhum egoísmo, isso é respeitar-me em primeiro lugar. Então, a própria troca tem que ser justa. Eu não posso estar em desequilíbrio, não posso estar a dar mais do que recebo. E isso também tem um valor. E muitas das vezes nós ficamos desgastados, desequilibrados, desnutridos, desvitalizados, só em prol de ir em auxílio ao próximo. Quando o próximo que temos que auxiliar, em primeiro lugar, somos nós mesmos. Nós é que somos o nosso mais próximo. E muitas das vezes temos esta sensação de que estamos sempre em exaustão. Então, no final do mês, dia 31, com esta lua cheia, vai nos remeter para esta troca. Estou eu em equilíbrio? Estou eu a dar-me tudo, a nutrir-me? Estou eu a trocar comigo a minha própria energia? Ou estou eu a escoar-me, a deixar-me ir em prol de algo que eu quero abraçar ou fazer só porque, ai, olha, nem sei como é que consegues, mas és tão boa, és tão prestável, és tão. E às vezes isso tem um custo muito alto, não é? Então perceber que se o faço, se dou mais aos outros, se vou mais para fora do que propriamente para dentro, eu tenho medo de quê? Tenho medo que me falte? Estou a vibrar na escassez? Estou com a sensação de salvadora da pátria? Estou com quê? Então, a troca tem que ser justa. E as pessoas têm de nós a exata medida daquilo que dão. Então, é uma troca justa, não é? E temos que ter esta. O mês de agosto fala muito disto, de valorização pessoal, que para muitas pessoas pode ser entendido como egoísmo. Só que tempo de qualidade para nós, individualmente, neste momento, nesta sociedade, da forma como as coisas estão e com esta aceleração, cada vez mais é um luxo. As pessoas poderem dar-se ao luxo de parar.
Porquê que toda a gente gosta e está ansiosa pelas férias? Porque não consegue ter pausas ao longo do ano. Porque se conseguisse pausar e usufruir do tempo, não era necessário estar a chegar só ao mês de agosto, ou só ao mês de julho, ou junho, ou setembro, para poder tirar 10 dias, 15 dias, o que for de férias. Porque é suposto nós, individualmente, irmos tendo pausas ao longo do ano. Respeitarmos-nos, honrarmos-nos e priorizarmos-nos. E não estar à mercê de determinados dias só para descansar. E isso não tem a ver com ter mais dinheiro para poder ir para fora, ou para dentro, ou para gastar mais ou gastar menos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o valor e o tempo que eu invisto em mim, verdadeiramente. E como é que isso é gerido ao longo do tempo. Então, imaginem que toda a gente tem as mesmas 24 horas. Claro que todos temos horários diferentes, mas fora do horário, que tempo investimos para nós? E como é que o investimos? Com que qualidade? Com que regularidade? Com que nutrição? Com que nutrição? Nutrição energética, física, mental, vibracional, psicológica. Lemos um livro, ouvimos música, vamos caminhar, vou para a natureza, pratico exercício físico, bebo água, tenho hábitos saudáveis de alimentação, descanso, durmo bem. Tudo isto é autocuidado. Tudo isto é uma forma de nos priorizarmos e honrarmos. E muitas das vezes não fazemos isso em prol de quem? Em prol dos outros. Em prol de ir para fora, de vestir a capa de salvadora, não é? E toda a gente tem, toda a gente faz. Só que tomar consciência disto, refletir sobre isto e tentar todos os dias melhorar, e no mês de agosto definir claramente nesta lua, no final do mês, dia 31, nesta lua cheia, que vai falar sobre estas trocas. Estou eu a fazer uma troca justa? Estou eu a receber uma troca justa? Seja no que for. Então, é um momento de dar-te a ti o que dás aos outros. Preenches-te ou vais preencher? Então, é a nível de saúde, portanto, termos hábitos saudáveis. As coisas podem acontecer a toda a gente, mas enquanto nós cá andarmos, é bom que andemos com a melhor qualidade possível. E é bom que possamos definir em nós os hábitos que me são prejudiciais. E cada um, melhor do que ninguém, conhece os seus limites, conhece o seu corpo, conhece até onde é que pode ir, conhece quando já está a esticar a corda, conhece quando já não faz análises ou exames há não sei quantos anos, conhece quando está a descurar a saúde, conhece quando já não vai a uma consulta de oftalmologista porque acha que até vê bem. Não é? Conhece quando precisa de um acompanhamento nutricional e que está a protelar a situação. Conhece quando precisa de uma terapia, de um acompanhamento psicológico e acha que consegue superar tudo sozinha. Então, tudo isto é uma troca justa. E isso, durante o mês de agosto, vai-nos fazer refletir e quiçá parar para percebermos que se calhar aquelas férias, não é? Não são só férias, são mesmo uma necessidade de um reset que toda a gente tem necessidade de fazer. Só que nós vamos de férias e continuamos a ter as mesmas rotinas como se não tivéssemos de férias. Isso também, não é? Se eu tenho tempo para estar mais disponível para mim e se não usufruo, a escolha é minha, não é? Então, observação interior e uma coisa muito importante, planeamento, estrutura. Porquê? Porque já a dar aqui um cheirinho de um bocadinho do que possa vir a ser o setembro, mas o agosto
neste final do mês de agosto, nesta reflexão interna de troca, se calhar era um bom momento para nós começarmos e vamos ter que o fazer. Quem tem filhos vai fazê-lo. E quem não tem filhos vai estruturar um setembro, não é? O início do ano letivo, o início de voltar ao trabalho, o início do planeamento das reuniões, das coisas com o chefe, das estruturas, da bagagem, do que for. Cada um tem a sua gestão. Mas no final do mês de agosto vamos realmente, e é um bom momento para projetar, planear. E se calhar, com esta aprendizagem deste ano, do mês de agosto deste ano, perceber e organizar-nos ao longo do próximo ano, para não estarmos dependentes de umas férias em agosto. Ir tendo momentos de mais paragem ao longo do ano, de mais respeito para nós mesmos, de mais valorização pessoal, de autoamor, de autocuidado e de preenchimento, para que esta troca seja realmente mais equilibrada. Portanto, acho que está criado o espaço durante este mês de agosto para que todas estas integrações aconteçam. Atenção que no final do mês de agosto podemos mesmo sentir necessidade de retomar algo que seja um bocadinho mais concreto. Uma alimentação mais melhorada, uma atividade física mais planeada, uma caminhada matinal, uma necessidade de acordarmos mais cedo para tomar um bom pequeno almoço. Fazer aqui alguma coisa na nossa rotina que seja mais benéfico para nós. E isto tem a ver com este final do mês, dia 31. É quase como se tivéssemos aqui alguns insights de realmente haver um maior desequilíbrio e tornar isto de uma forma mais harmoniosa e não estarmos tão dependentes de fora, mas conseguirmos tentar diariamente fazer isto por nós e para nós, com mais motivação e disciplina. Conselhos, acréscimos. Durante este mês de agosto, podemos utilizar e fazer-nos acompanhar de determinados cristais, cristais que nos trazem também a vibração energética e vão estimular mais estas formas de lidar com toda a energia que durante o mês de agosto se vai proporcionar. Falamos das raízes, portanto, um bom cristal, um jaspe vermelho, seja numa pedra rolada que ande no bolso ou na carteira, seja numa meditação que de manhã acordamos mais cedo e temos esse cuidado para utilizar. Falamos de saúde, portanto, uma malaquite, uma pedra que nos liga diretamente à saúde. Falamos de autoestima e, portanto, um olho de tigre, uma pulseira de olho de tigre, um colar de olho de tigre, uns brinquinhos de olho de tigre, algum objeto de olho de tigre que vocês gostem. Falamos de autocuidado e de nutrição, portanto, um banhinho de alfazema, um banhinho relaxante, um banhinho de nutrição, um banhinho de imersão, é aconchegante. Falamos de amor próprio, portanto, quartzo rosa ou rodonite, uma pedra, um cristal que também remete a trabalhar mágoas do passado, portanto, a nível relacionais, ou que já aconteceram, ou que podem vir a acontecer, ou estar neste momento em processo. Falamos de criança, não é? Alegre, divertida, explorar novo mundo, novas perspectivas, abertura para outras alternativas. Então, falamos de uma cornalina, por exemplo, que nos dá trabalho com os nossos sonhos, criança interior, a criatividade, a parte sexual mais ativa. Portanto, falamos de esse cristal e acho que está tudo. Portanto, um mês de agosto recheadinho. Atenção que, outra coisa aqui, que vamos entrar também em processo de
retrospectiva, portanto, vamos sentir necessidade de ponderar e de fazer reavaliações de determinadas questões na nossa vida, mas isso já é um bocadinho mais para setembro, final de agosto, início de setembro. Mas como começa no final de agosto, podemos sentir um final de agosto com muitas questões, muitas coisas a ponderar. Será que estou a tomar a melhor decisão? Será que devo fazer assim? Será que isto é o melhor para mim? Será? Entendam que quando nós estamos muito no se e no mas, estamos na cabeça. Quando eu estou no se e no mas, se isto, mas aquilo, é a parte racional. Então, o melhor a fazer nesta altura é, tal como eu aconselho sempre, sai, liberta a cabeça, sai do sítio onde estás, sai de casa, vai dar uma caminhada, vai para o meio da natureza, sai. É para a cabeça ter espaço dentro para não estar sempre tipo bola de ping-pong, ok? Então, final do mês de agosto podem surgir muito estas questões, ainda por cima porque estamos confrontados com uma lua cheia no final dia 31, que nos vai pedir essas trocas justas. Portanto, vamos estar a ponderar muito se é o melhor para nós, se devo fazer assim, até que ponto é que eu permiti que isto fosse assim, até onde é que eu me deixei ir. Então, atenção para não ficarmos na cabeça. E o racional estar ali a processar a mesma informação, tipo o computador, quando nunca mais abre uma página. Está ali, pensa, pensa, pensa. Então, o melhor às vezes é dar uma volta e quando chegarmos ele já abriu. E a mesma coisa se passa com a nossa cabeça, não é? Quando estamos ali a processar, a mastigar uma informação, o melhor é sair, dar espaço cá dentro, respirar, fazer outra atividade e depois, se calhar, temos assim um insight maravilhoso e temos a resposta. Porquê? Porque não estamos aqui a martelar. Está bem? Portanto, um excelente mês de agosto, quentinho em todos os aspectos, mas também que seja quentinho cá dentro. Um beijinho e até já já a setembro. Boas férias!